Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, sejam bem-vindos a mais um trimestre que hoje nós estamos iniciando com um assunto muito importante falando acerca da família. Sejam bem-vindos também ao nosso canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o assunto da nossa lição de hoje, a perda da dracma e a força da mulher. Estaremos estudando esse trimestre sobre a família e hoje temos em evidência uma personagem muito importante nas nossas famílias, que são as mulheres. E a família, ela sempre foi um objeto de muita demonstração do carinho e amor de Deus, a tal ponto que Deus se deixa por nós ser chamado de Pai e ao mesmo tempo Ele nos permite que nós sejamos seus filhos, nos trazendo aí a ideia do quanto a família é importante e que o nosso relacionamento com o nosso Deus também é uma demonstração de que fazemos parte de uma mesma família. A família é tão importante para Deus que, mesmo tendo o projeto da salvação já idealizado desde a fundação do mundo, a igreja veio depois da família, ou seja, a instituição da família foi primeiramente criada por Deus. A família é tão importante, devido a essa importância, o diabo tem se levantado de forma ferrenha, às vezes de forma sutil e às vezes diretamente tem lutado contra a nossa família no objetivo de descaracterizar esse projeto tão importante que Deus fez para nós e que nós fazemos parte. O primeiro tópico da nossa lição nos fala sobre a força da mulher diante das perdas. Nós precisamos ter em mente o quanto que a mulher ela vivia naquela época de uma forma desprezada, de uma forma separada das demais partes da sociedade. A mulher não tinha a oportunidade de escolher os seus próprios maridos e muitas vezes a mulher era forçada a casar e se tornar uma segunda esposa, perdendo um privilégio de ter um marido unicamente para si. As mulheres também não podiam não poderia frequentar as sinagogas e muito menos ensinar, e falar em público também não lhe era permitido, a tal ponto que a sua opinião não contava para nada e o testemunho de uma mulher também não funcionava ou não contribuía em nada dentro daquela sociedade. É nesse mundo, nessa situação da comunidade da época, em que Jesus nasce e começa o seu ministério promovendo também para as mulheres uma mudança no olhar para a cidadã, né, feminina. Jesus traz ali um novo aspecto onde ele tanto recebe as mulheres como nos seus ensinos usa as mulheres como exemplo, o que para a época, para a sociedade da época, isso era uma atitude muito extrema de Jesus, mudando uma cultura que na época era muito forte, que era a cultura de marginalizar as mulheres. Na nossa lição, nós entramos para o segundo tópico, onde no nosso segundo tópico fala sobre a mulher viver marginalizada. Esse sentido da palavra marginalizada aqui está se tratando do fato de ela viver à margem da sociedade. Não é marginal no sentido de que ela era perigosa, mas sim marginal no sentido de que vivia à margem da sociedade. E o nosso pastor Edi, o comentarista da nossa lição, ele traz para nós, a partir do subtópico primeiro, ele fala sobre mulheres que venceram o preconceito e a marginalização. E aqui ele cita diversas mulheres que eu gostaria de resumidamente, devido ao tempo e a quantidade de exemplos, citar rapidamente a cada uma delas. A primeira nós temos a mulher pecadora, né? Ou uma pecadora, como descreve Lucas. Esta mulher invade uma refeição de Jesus na casa de um fariseu. O fariseu se espanta porque Jesus não expulsa aquela mulher e ele ainda pensa, se ele soubesse quem ela era, certamente não permitia que ela se aproximasse.
Mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus não apenas recebe aquela pecadora, como também usa o gesto da pecadora para poder ensinar o fariseu de uma coisa que ele estava fazendo errada. Jesus disse: olha, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, e essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas próprias lágrimas. Jesus repreende o fariseu e ainda continua dizendo: olha, tu não me deu nenhum ósculo santo. Antigamente se dava um beijo ao receber a pessoa, dava um beijo no seu rosto como uma forma de saudação. E Jesus diz: tu não me deu nenhum beijo, no entanto essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Tu não colocou nenhum óleo, não ungiu a minha cabeça, no entanto essa mulher trouxe perfume para ungir os meus pés. É interessante nós notarmos o comportamento de Jesus frente a essa mulher. Para o fariseu, Jesus deveria expulsá-la. Para Jesus, ele tanto a recebeu como repreendeu o fariseu, dando como exemplo aquela mulher. A segunda personagem, no segundo subtópico, fala sobre a mulher encurvada. A mulher encurvada já vivia 18 anos presa por uma enfermidade que Jesus diz que era o próprio Satanás que prendia aquela mulher. Jesus, ao falar sobre esta mulher, ele fala pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, ela estava dentro da sinagoga, o que não era permitido para a mulher. Segundo, Jesus ajuda essa mulher em público, tá? Ela estava na sinagoga, era um lugar público. E terceiro, Jesus iguala essa mulher a qualquer outro homem da sociedade da época, quando Jesus diz: como não poderia eu ajudar esta filha de Abraão? O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo que ela, aquela mulher, merecia a bênção de Deus, porque ela também era filha da promessa, tanto quanto qualquer outro homem. Então Jesus ensina naquela sinagoga um importante ensino de que as mulheres também são detentoras da bênção de Deus e da promessa de Deus, e que não era diferente de nenhum príncipe daquela sinagoga. O terceiro ponto, ainda no mesmo tópico, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, uma história bastante conhecida, a lei ordenava que essa mulher deveria viver afastada da sociedade enquanto houvesse o fluxo do seu sangue. A Bíblia Sagrada diz que onde aquela mulher deitava, ninguém poderia se deitar, porque senão se tornava imundo. Aonde essa mulher sentava, ninguém poderia sentar, porque senão também se tornaria imundo. Se aquela mulher fosse tocada por alguém, esse alguém se tornava imundo. Se aquela mulher tocasse em alguém, aquele alguém também se tornava imundo. A mulher nem podia tocar e nem podia ser tocada. No entanto, quando ela vê Jesus de Nazaré, a sua esperança cresce, e a Bíblia Sagrada diz que ela toca nas vestes de Jesus e Jesus diz: eu sinto que de mim saiu virtude. Jesus atendeu uma mulher que estava quebrando uma regra do Antigo Testamento. A lei já dizia que aquela mulher deveria estar afastada, e ela quebra esta lei. Ela não poderia tocar em ninguém, e ela quebra esta lei. E mesmo assim Jesus a recebe. Interessante, por que Jesus recebe uma mulher que quebra a lei? Porque Jesus estava mostrando que a vida daquela mulher era mais importante do que qualquer regra. A regra é feita para valorizar a pessoa humana e não o contrário. Por isso Jesus valoriza aquela mulher, passando por cima da regra e atendendo a ela. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela sociedade? Que a mulher era importante sim, e que para Deus não havia regras que proibisse ele de ajudar uma mulher. Graças a Deus por isso, né? Nós temos agora como exemplo a mulher samaritana. Nós vemos na história da mulher samaritana pelo menos 3 preconceitos. Primeiro, um preconceito contra a mulher samaritana. Segundo, um preconceito contra estrangeiros, porque aquela mulher era estrangeira. E terceiro, um preconceito por ela ser adúltera. Naquela época, um homem judeu, que era a situação de Jesus, não poderia falar com aquela mulher por causa dessas 3 razões. Era assim que a sociedade da época vivia. No entanto, quando Jesus conversa com essa mulher, é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia.
É tão impactante Jesus conversar com aquela mulher que quando os discípulos que haviam se afastado de Jesus para fazer compras, eles retornam, a Bíblia diz em João 4:27 que eles se maravilham em ver Jesus conversando com uma mulher. Olha só como era a sociedade da época, ao ponto de que os próprios discípulos se maravilharam em ver Jesus conversando com aquela mulher. Meus irmãos, essa conversa rendeu tanta coisa importante que há uma referência extraordinária na Bíblia que surgiu dessa conversa. Aquela mulher pergunta para Jesus: aonde eu devo adorar? Aí Jesus pega e diz: olha, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai se importa que adore. E ele ainda diz: mas Deus é espírito, né? E se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Certamente que você conhece essa referência. Pois é, essa referência é uma resposta de Jesus a uma conversa com uma mulher. Meu irmão, essa conversa com Jesus foi algo, essa conversa da mulher com Jesus foi algo tão impactante para aquela mulher que no Evangelho de João, no capítulo 4 e no verso 39, a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher sai de perto de Jesus, vai até a cidade de Samaria, começa a falar para a multidão quem era Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que uma multidão de samaritanos passa a crer em Jesus. Olha só, irmãos, uma conversa de Jesus com uma mulher estrangeira, adúltera, e só pela sua condição feminina não era motivo para que algum homem judeu conversasse com ela, mas aquela mulher tanto teve a sua vida transformada como levou uma multidão até o nosso Senhor Jesus. Uma outra mulher que também é registrada como exemplo aqui na nossa lição é a mulher cananeia, aquela da história dos cachorrinhos, né? Que ela chega para pedir a uma bênção de Jesus, que a sua filha estava endemoniada, e Jesus disse: olha, eu não vou tirar o pão que eu dou aos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher pega e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para aquela mulher que era uma estrangeira, Jesus olha para ela e diz assim: nunca vi tanta fé. Ora, irmão, Jesus tanto conversa com uma mulher cirofenícia, que não era judia, e além de conversar com aquela mulher, ainda elogia a fé de uma mulher gentia. Um monte de judeu ali ouvindo aquela conversa, e Jesus elogia dizendo que naquela mulher havia tanta fé. Que Jesus extraordinário é esse nosso, que reconhece a legitimidade da mulher na obra de Deus. Ainda nós temos como referência aqui o nosso sexto exemplo, que é Maria Madalena. A Maria Madalena é um grande exemplo de que Jesus não faz acepção de pessoas. É Maria Madalena. A Bíblia Sagrada nos diz que mesmo sendo uma mulher, ela não tinha direito, né? Ela teve, na verdade, dado por Jesus, um direito a recomeçar a sua vida, e Jesus ainda permitiu que ela fizesse parte do grupo que lhe seguia. Ela não era contada como discípula entre os 12, né? Que não havia nenhuma mulher entre os 12. No entanto, ela estava na retaguarda, ela seguia Jesus como uma discípula muito próxima de Jesus. É importante nós frisarmos a questão de Maria Madalena, porque o exemplo de Maria Madalena na sua convivência com Jesus nos traz uma mudança drástica com relação ao testemunho da mulher que não valia para nada. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, sabe para quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Pois é, para Maria Madalena. Maria Madalena, mulher, foi a primeira pessoa que testemunhou a ressurreição de Jesus. Ora, se o testemunho de uma mulher não era válido, por que Jesus se mostrou primeiramente a uma mulher, meu irmão?
Eu vou lhe dizer o porquê. Porque em Jesus o testemunho da mulher vale. Em Jesus o testemunho da mulher é verídico. É por isso que Jesus se mostrou uma mulher. Mesmo que a sociedade da época não reconhecesse o seu testemunho, hoje nós cristãos sabemos que aquela mulher foi testemunha da maior vitória da igreja, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a mulher e a mulher, a dracma e o seu valor. Aqui nós tratamos sobre a parábola da dracma perdida. Uma parábola muito pequena, mas que de uma forma extraordinária Jesus usa uma mulher como exemplo. Talvez você nunca tivesse parado para pensar dessa forma, mas olha, numa sociedade machista, onde a mulher não era citada como exemplo de nada devido ao seu valor inferior no meio daquela sociedade, Jesus usa a mulher como um exemplo. Na parábola, a mulher perde uma das suas 10 moedas e ela procura aquela moeda porque para si havia muito valor naquela moeda. O comentarista da nossa lição nos cita vários exemplos ou várias lições que podemos tirar desta parábola. No entanto, eu gostaria de valorizar uma das referências que ele utilizou, dizendo que devemos valorizar o que temos. O exemplo da parábola da mulher da dracma perdida é um exemplo que para nós nos mostra: você, mulher, deve valorizar aquilo que você tem. Eu não gostaria de me alongar muito, mas eu gostaria de dar para você alguns exemplos aqui, sugestões que você pode aplicar na sua vida para valorizar também a sua vida. Primeiro, cuide da sua aparência. Valorize o que você tem. Cuide da sua aparência, essa aparência que você tem foi Deus que lhe deu. Eu não estou dizendo que você deve se tornar vaidosa a tal ponto de chegar ao mundanismo, mas eu estou lhe dizendo que você deve sim se cuidar para que você tenha uma vida saudável, uma boa aparência, para que você viva melhor. É o que a parábola está nos ensinando. Valorize aquilo que você tem. Segundo, não se subestime, não se sinta inferior a ninguém. Você não é inferior a ninguém. Você é especial para Deus, é especial para a sua família. Então não haja como quem tivesse um complexo de inferioridade. Você, mulher, é importante no projeto de Deus, é importante para o marido, é importante para os filhos, é importante para o pai, é importante para a sua família. Sinta-se amada pela sua família e também pelo próprio Deus. Outro, invista em si mesma. Invista no seu conhecimento, invista numa faculdade, invista em adquirir mais conhecimento. A Bíblia Sagrada diz que nós nos renovamos quando nós nos transformamos, quando renovamos o nosso entendimento. Viva uma novidade de vida, não viva uma vida antiga como se você estivesse sempre no passado, não. Viva a cada dia descobrindo coisas novas, mostrando que você sabe, que você é inteligente. Leia mais, busque mais, valorize-se mais, aumentando o seu conhecimento e investindo em você mesma. Por último, você é única, você é especial. Deus lhe fez e não há ninguém nesse mundo parecido com você. Sabe o que foi que Deus disse a teu respeito? A respeito das mulheres? Que o valor de uma mulher muito excede o do rubi. Minha irmã, levante a cabeça. Não viva cabisbaixa, não vive de cabeça baixa. Deus tem um mundo de vitória para você. Saiba que você é importante para Deus. O último tópico da nossa lição fala sobre a dracma perdida e a resiliência da mulher. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a mulher tem, ou de que o homem tem, a pessoa tem, de passar por situações difíceis, enfrentar aquela situação difícil e sair por cima. Esta é a capacidade. Eu sei que você teve muitas perdas em sua vida, eu sei que você pode estar passando por um processo de perda nesse momento. Teve muitas pessoas que perderam familiares por causa da Covid, teve muitas outras pessoas que perderam seu emprego, estão passando por situações delicadas e situação difícil. Sabe qual é
a palavra de Jesus para você é que você possa tomar sobre si o jugo de Jesus, porque o jugo dele é suave e leve. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada tem para você uma palavra de Deus para você. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e o verso de número 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Sabe por quê? Eu os aliviarei. Olha só como segue agora. Como que ele vai aliviar esse peso para você? O verso 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo era um pedaço de madeira que se colocava entre dois animais para que se dividisse a carga, para que não pesasse a carga mais para um do que para o outro. Jesus está dizendo para você que está dividindo o peso com você. Eu não sei qual o sofrimento que você está enfrentando neste momento, mas quero que você saiba, Jesus está dividindo esse peso com você. Você não está andando só, você não está vivendo só, Jesus está dividindo esse peso com você. E no final da referência do versículo 29 ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe o que Jesus está dizendo? É que ele sabe que a tua alma está cansada, ele sabe que você está cansado de lutar, que você pode ter tido muitas perdas e muitos sonhos que você perdeu, mas Jesus está dizendo para você: eu lhe ajudo, eu te esforço, eu te livro, eu vou estar do teu lado para lhe ajudar. Não negue a sua fé, não abandone a sua vida cristã, permaneça firme, tem alguém do seu lado para lhe ajudar e esse se chama Jesus de Nazaré. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula na Escola Bíblica Dominical e que seja edificada também a sua vida cristã. Vá para a Escola Bíblica Dominical e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva em nosso canal, nós agradecemos em nome de Jesus.